Oi, gente, boa tarde. Quem está chegando? Essa é a nossa última live da série sobre escrita e publicação de artigos científicos em inglês. Estou bastante empolgada. Você está empolgada, Marina? Tu. Gente, bom, a ideia dessas lives surgiram porque a gente trabalha, né, com tradução, publicação de artigos científicos em inglês, mas principalmente porque a gente vem percebendo uma demanda dos nossos clientes e amigos mestrandos e doutorandos de escreverem seus próprios textos em inglês para facilitar esse processo, né? Então, a gente entende hoje que a publicação é parte do trabalho do pesquisador, então não tem como você estar no mestrado ou no doutorado sem pensar em publicação. A publicação também é a forma com que a gente mede o sucesso do trabalho do revisor, né? Do revisor não, do pesquisador. Justo ou injusto, aí a questão é um pouco mais complexa, mas hoje o sistema mede o seu sucesso acadêmico e profissional como pesquisador pelo quanto que você publica, né? Pela qualidade das revistas que você publica. E no mundo globalizado em que a gente vive, no processo de internacionalização do ensino, que tem sido cada vez mais cobrado pelo MEC no Brasil e pelos programas de pós-graduação, publicar em língua inglesa está se tornando ainda mais uma urgência para quem quer, de fato, alcançar uma carreira de sucesso na jornada acadêmica, na carreira acadêmica, né? E também porque quando você publica, para quem é mestrando, vai conseguir o doutorado mais facilmente, vai conseguir aquela bolsa de doutorado mais tranquilamente. Se é uma pessoa que está buscando um doutorado no exterior, né, que a gente sabe que tem muitas oportunidades para brasileiros com bolsa. Então, essa publicação prévia ela é muito importante. Para quem já é professor acadêmico, publicar em inglês é importante porque você consegue o financiamento da sua pesquisa, enfim. Então, tem sido cada vez mais valorizado, tanto pelo próprio aluno quanto pela pós-graduação e pelo MEC. Então, a gente decidiu falar um pouquinho sobre o que a gente sabe do processo de escrita e publicação de artigos científicos, e a gente produziu essa série com maior amor, assim, juntando todo o conhecimento que a gente tem como tradutoras, da área acadêmica já há 8 anos, e a gente produziu essa série. Quem está chegando hoje, nos últimos posts, pode dar uma olhada nos nossos vídeos que estão no YouTube, e também estão aqui no nosso IGTV no IG. Nossos posts não, os nossos IGTVs, nossos vídeos sobre os temas, né? Então a gente começou falando um pouquinho nas nossas primeiras lives sobre o que você precisa saber antes de começar a escrever inglês. A gente fez uma revisãozinha sobre o que você tem que inserir em cada seção dos artigos científicos, como que você pode organizar as informações do seu trabalho conforme cada sessão. A gente deu algumas dicas sobre a organização do pensamento e da escrita. Então, a gente tentou dar um suporte para que vocês pudessem, de fato, começar a escrever inglês de forma eficiente. E nesse suporte a gente falou também um pouquinho sobre diferenças culturais, sobre como você tem que entender que o nativo inglês, pesquisador inglês, ele pensa, ele escreve e como que isso influencia na escrita. E a gente abordou algumas diferenças principais no momento de escrever em português e em inglês. Porque, na verdade, tem muito material, e é o que a gente vai compartilhar com vocês hoje, tem muito material sobre escrita acadêmica em inglês. E o que a gente procurou fazer foi, na verdade, partir do nosso mundo, da nossa experiência, do falante brasileiro, de como que o pesquisador brasileiro costuma escrever, para, então, começar a pensar em língua inglesa, né? Então, essa comparação do português com o inglês, a gente entendeu que poderia ser bastante profícua para a gente começar a escrever mesmo de forma mais eficiente esse artigo e estar mais próximo de um aceite da publicação desse trabalho. E hoje, então, a gente vai compartilhar com vocês muitos dos materiais que a gente indica para vocês continuarem os estudos, e principalmente a gente vai lançar o nosso e-book, que a gente terminou assim, correndo, até agradecer a Suelen, nossa diagramadora e designer, que fez tudo
sim, rapidinho pra gente. Ficou um material muito lindo, que vocês vão ter a oportunidade de baixar, quem tá online aqui hoje, quem tá no nosso wiki, quem são os nossos clientes. E a gente espera mesmo que vocês gostem, né? Esse material, ele é um material um pouquinho estendido do que a gente falou em todas as nossas lives. Mas enfim, eu vou falar sobre ele melhor no final. Então fique aí, quem quer baixar, eu sei que tem um pessoal que está vendo as nossas lives desde o início, que está de fato interessado. E a gente espera que vocês curtam. Então a gente vai começar agora, Marina, falando sobre alguns materiais que a gente vai indicar para esses pesquisadores que querem de fato começar a escrever. Por qual livro? Qual referência que a gente vai começar? Bom, eu vou começar com um livro que eu comprei meio despretensiosamente, assim, que na época tava numa promoção, foi bem barato, e eu vi hoje que na Amazon tá mais de R$ 200. Mas na época tava super barato quando eu comprei, e não tem muito tempo isso, uns 2 anos talvez, que é esse livro aqui, A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations. Esse livro é da Kate Turabian. Ela até já faleceu, inclusive. Esse livro aqui é bem antigo, só que ele já teve várias edições. E ele fala tudo o que um aluno de graduação, de pós-graduação, precisa saber para escrever um artigo, para escrever a sua monografia, né? Aqui, fora do Brasil não chama monografia, né? Eles usam mais theses and dissertations. Então, eles falam desde quando você vai escolher o seu tema, então dentro do tema, como que você vai buscar outras referências, quais artigos você vai ler, como que você vai identificar o seu problema de pesquisa, e depois que você identificar, como que você vai saber qual vai ser a sua hipótese. Então, assim, é um livro muitíssimo complexo. Ele começa nessa parte de elaboração da pesquisa, de escolha do tema, de escolha da literatura que vai embasar a escolha do seu tema, e em seguida ele passa para explicar o que tem em cada seção, falar um pouco sobre organização das ideias. Ele até propõe um roteiro. Aqui, no caso, ele propõe um roteiro em papel, mas a gente pode adaptar isso para o meio digital. Nesse roteiro, você vai, por exemplo, na escolha do seu tema, colocar vários temas que te interessam e colocar lá junto a literatura que você leu para chegar naqueles temas e como que você vai selecionando aqueles tópicos que mais te interessam até chegar na sua pergunta de pesquisa. E o legal desse livro é que, além dele estar em inglês, né, que isso já ajuda a gente a entender como os nativos de inglês escrevem, como também ele tem muitos exemplos. E aí ele consegue dar uma noção bem boa para a gente de como que a gente deve estruturar as nossas frases, escolher o vocabulário, enfim. Então, essa é a primeira parte do livro. Aí na segunda parte tem todo o manual de estilo de Chicago, que é uma norma, como se fosse a norma ABNT, APA, Vancouver. Chicago é uma das normas da Universidade de Chicago, e que é pouco comum aqui no Brasil, pelo menos com os artigos que a gente recebe aqui na UNA, essa norma acho que nunca apareceu. Mas enfim, ele tem aqui uma parte inteirinha dedicada a isso, para falar sobre referências, formatação do texto. E por último, tem uma parte de estilo. Nessa parte de estilo, tem algumas questões de gramática, principalmente pontuação. Então aqui eles falam sobre uso de vírgula, de ponto e vírgula, de dois pontos, de travessão, tudo isso em inglês. Fala sobre uso de abreviações, sobre como escrever números, você vai escrever por extenso, você vai escrever numeral, você vai usar números arábicos, ordinais, romanos. São questões mais pontuais mesmo de uso da língua. E
por último ainda, tem algumas orientações sobre submissão de artigos, como que você prepara os seus textos, o seu material, para você poder submeter numa revista. Então, esse livro aqui é muitíssimo completo, eu recomendo, se vocês acharem uma promoção, que vocês comprem. É o dólar, né, Marina? O dólar nesse valor, por isso que tá tão mais caro. Mas é muito, muito bom. Essa autora, Turabian, ela, como eu já falei, né, ela já faleceu e tem tempo, acho que foi em 1990, por aí, e ela era a responsável pelo departamento de dissertações da Universidade de Chicago. Então, ela que elaborou lá no comecinho um panfleto, assim, para os alunos com orientações para eles escreverem. E esse panfleto virou um livro e foi editado depois várias vezes, está aí até hoje. Acho que até tem uma edição mais atual que essa. Uhum. E eu gostaria de lembrar, gente, que a referência, todos os dados desse livro e de todos os outros que a gente vai citar vão estar no nosso e-book. Então, não precisam ficar preocupados para copiar o nome agora não, que a gente vai disponibilizar se vocês baixarem o e-book depois. Isso mesmo. O próximo livro é um livro online, mas que eu imprimi, que é esse aqui, Developing Skills in Scientific Writing, do John Giba. E é um livro que foi publicado na Espanha. E o objetivo dele é ajudar os autores que não têm o inglês como língua nativa a escrever inglês. E o grande diferencial dele é que ele tem muitos exercícios. E os exercícios também são temáticos, então tem alguns exercícios sobre preposições, outros sobre pontuação. Então, além dele falar muito sobre a estrutura do texto científico, não só a estrutura macro, né, em seções, mas também a estrutura em nível de frase, ele também fala muito de gramática, muito de ortografia, muito do uso da língua inglesa. E esse uso dentro do meio acadêmico. Então, os exemplos que ele dá, os exercícios, são com verbos comumente usados em artigos, né, com palavras, com estruturas e frases que a gente vai ver muito em artigos científicos. E também tem uma observação que ele é mais para a área da saúde. Os exemplos, assim, são mais da área da saúde. Mas é totalmente válido para qualquer pessoa de qualquer área, pela riqueza do material sobre inglês. E a vantagem desse é que ele está online e de graça. E eu achei o gabarito das respostas. Então, lá no e-book tem o link para vocês clicarem e baixarem esse livro. E também tem o link do gabarito. Ele é muito bom, esse livro aqui. E os outros dois textos que eu vou falar aqui, deixa eu conferir aqui minhas anotações, são artigos que estão online, que falam um pouco sobre o que a gente comentou nas lives. Um deles é sobre aquela teoria de alto contexto e baixo contexto, do Edward Hall. É um artigo jornalístico, assim, comentando sobre o que é a teoria, mas que ajuda a gente a entender essa questão cultural e a influência dela na língua, do uso da língua. E o outro artigo chama How to Write Your Paper. É um artigo publicado pela revista Nature, que é uma revista muito famosa no meio das ciências, né, principalmente da saúde. E lá nesse artigo, os editores da revista explicam o que eles esperam dos artigos que são submetidos para essa revista, né? E aí lá eles falam vários dos pontos que a gente já comentou aqui nas lives e que estão no e-book, que é o uso de voz ativa, que é escrever de forma concisa, mas clara, que é usar um vocabulário acessível para os seus leitores, frases curtas, e lá eles indicam, inclusive, para quem não tem o inglês como língua nativa, buscar uma revisão, que seja de um colega mais experiente com inglês, que seja de um profissional. Então, esse artigo da Nature, lá eles falam que são dicas para as pessoas que vão submeter para essa revista, para a Nature, né? Agora, ele é muito válido para qualquer pessoa que escreve inglês, porque as dicas que eles dão
para que o artigo em inglês esteja melhor, né? Esteja mais apropriado para ser avaliado pelos pareceristas. E aqui fica um dos textos que orientam os autores nesse sentido. Outras revistas também têm artigos desse sentido, que também dão orientações sobre o que fazer, sobre o que colocar no artigo, sobre como escrever. Então, vale muito a pena procurar quando você for submeter o seu artigo. Submeter, não. Quando for organizar o seu artigo para submissão numa revista em língua inglesa, na hora que você estiver escolhendo a revista, vale muito a pena procurar se a revista já tem um texto desse, um manual de estilo, um artigo gabarito para você olhar e ver como que você tem realmente que adequar o seu texto para a submissão. E é interessante que esses guias dos periódicos, eles dão orientações até com relação a se você tem que usar a voz ativa ou voz passiva na metodologia, por exemplo. Então, alguns são mesmo muito específicos. Então, sempre vale a pena, quando vocês decidirem escrever, já olhar quais são as possíveis revistas e dar uma olhadinha nesse tipo de orientação, né? E, na verdade, tem bastante conteúdo, né, Marina? Esses livros que você citou são muitos, mas eles também são para quem já tem um certo domínio do idioma, né? E já entende muito dessas questões prévias da escrita que a gente vem abordando nas lives e falando que é tão importante. Então, chegar nesses livros, assim, sem um preparo básico, pode dificultar o aprendizado, e foi também uma das coisas que a gente pensou em elaborar esse e-book, né? Porque eu não sei qual que é o nível de inglês, quem está aqui online diria que nível de inglês que tem, se é intermediário, se é avançado, se já escreve alguma coisa, se só lê, se vocês puderem responder para a gente ter uma noção. Mas, assim, para quem está nesse processo de começar a escrever inglês, de fato tem que entender, né? Antes de você ver quais são os tempos verbais mais usados, tem que entender todo esse background. Tem que saber usar os tempos, né? Isso. E foi assim, por isso que a gente elaborou mesmo esse book, pensando nessas pessoas que estão almejando uma carreira de sucesso, e a escrita é inerente ao seu trabalho, o trabalho do pesquisador, então não tem como fugir, e quer, de fato, melhorar e publicar e buscar essas boas revistas lá fora, no exterior. E aí, você já terminou, Marina, os nossos livros, as nossas indicações? Achei legal você ter falado isso sobre a necessidade de ter um certo nível de inglês, porque o nosso e-book dá toda essa orientação, a gente meio que resumiu toda essa orientação que tem nesses livros que eu sugeri, e a gente já escreveu em português, né, para ficar mais fácil. A gente já deu os exemplos em inglês e português para vocês conseguirem comparar. Os livros que eu indiquei estão todos em inglês. Então, é legal que você já tenha um conhecimento para você conseguir absorver aquilo da melhor forma possível. Pode até acontecer, se você tiver no nível mais básico, você se perder e não conseguir absorver aquela informação, né? Então, depois que vocês lerem o e-book, entenderem bem os conceitos, aí sim vale a pena ir para os materiais. É isso. E, bom, então a gente dividiu o nosso e-book também em 5 capítulos, né? Assim como as nossas lives. Os temas são bastante parecidos com as lives que a gente fez. Mas é isso, tá tudo muito bem explicadinho. Vocês vão poder ler e vão poder adquirir esse conhecimento melhor por meio da leitura, de um texto bem explicado. A gente incluiu alguns exemplos em que vocês vão, por meio dos quais vocês vão... Nossa, tô gaguejando. Por meio do qual vocês vão poder entender melhor o que a gente quis dizer, né? Então a gente vai lá, explica um conceito, dá um exemplo. Tudo isso a gente não conseguiu fazer por meio das lives. Então foi até por isso que a gente decidiu escrever esse e-book, para vocês terem mesmo esse material de ponto de partida, para vocês seguirem esses estudos depois, né? Então, o nosso primeiro capítulo, a gente falou sobre a escrita científica, o que você precisa fazer antes de começar a escrever. Bom, então, por meio dele, vocês já vão começar a pensar melhor a escrita científica, já vão poder melhorar a escrita de vocês, tanto em português quanto em inglês, com as orientações e com as dicas que a gente dá lá.
No nosso segundo capítulo, a gente aborda as principais diferenças culturais do falante do inglês e com os brasileiros e como elas influenciam a forma de escrever, né? Então, entender essa forma de pensar diferente que influencia na forma de escrever. No nosso terceiro capítulo, a gente falou sobre as principais diferenças linguísticas entre os dois idiomas. Então, é um capítulo bem legal, que tem ali uns exemplos que vocês vão poder visualizar e entender melhor tudo que a gente fala. Então, voz passiva, voz ativa, na ordem direta, na ordem direta. Então, por meio do que a gente já faz hoje normalmente, né, o que a maioria das pessoas fazem em português hoje no momento de escrita do artigo, vocês vão poder entender como fazer essa mudança de estrutura para a língua inglesa, né? Bom, no quarto capítulo a gente falou então sobre algumas dicas de organização para você estruturar o seu artigo e já poder começar a escrever diretamente em inglês, porque uma coisa é você saber de tudo que a gente falou, ter todas essas informações, todo esse background, aí você fala, ok, e agora? Como que eu começo a escrever? Tem alguma dica, alguma orientação? Então, é nesse quarto capítulo em que a gente dá essas orientações para vocês, mesmo de acordo com nossa experiência, com tudo que a gente viveu, com alguns pesquisadores que a gente viu começando a escrever, são algumas dicas que a gente assim, já testou para você fazer em casa, seguir, que vai dar mais certo, sabe? Sem começar, para vocês não começarem sem nenhuma orientação, sem nenhum guia. Bom, e no nosso último capítulo, a gente colocou as referências de todos esses materiais para vocês poderem acessar, comprar, baixar os que estão gratuitamente na internet. Então, quer dizer, é um material bastante rico, que de fato é um pontapé inicial para vocês conseguirem seguir esses estudos depois, né? Claro que não é... Ele, por si só, não vai fazer com que você escreva seu artigo em inglês, né? Até porque a gente sabe que inglês, conhecimento de língua, e ainda mais se falando de escrita científica numa língua que não é nossa, ela é um processo que ela é longo, né? Não é um processo muito rápido. É um processo para a vida inteira, né? Não tem como. Isso. Estudar a língua é estudar a vida inteira. É um processo, exatamente. Então, a gente fica muito feliz assim, de ter produzido esse material, porque a gente tem certeza que muitas vezes quem quer começar nesse caminho fica perdido. Então, a gente entende que são orientações muito válidas, que independente do seu nível de inglês, elas vão te ajudar, porque é um guia mesmo. Né, vai te dar subsídios para vocês continuarem seguindo nessa carreira, buscando essa publicação internacional, que a gente sabe que não é fácil. A gente se depara com frequência com clientes que falam, olha aqui, a revista devolveu o meu artigo porque está mal escrito, porque mandou revisar de novo, e aí rejeitou, não foi aceito. Então, a gente mesmo quer falar mais sobre escrita, porque não existe publicação, não existe ciência sem escrita da ciência, né? E muito triste você se dedicar a uma pesquisa, a um trabalho, e chegar ali na hora, por causa da escrita, você não conseguir publicá-la. Então, é por isso que a gente fez esse material, fez esse book com todo carinho. E como a gente anunciou anteriormente, quem está aqui assistindo a nossa live vai poder baixar o nosso e-book gratuitamente. A gente acabou decidindo deixar ele online, ele para baixar gratuitamente no período de 7 dias. Então, mas tem que correr, gente, porque depois a gente não vai voltar, não pretende voltar a deixar que vocês baixem ele gratuitamente. Então, assim que acabar a live, a gente vai habilitar o link lá na nossa bio. Então, vai ter um link, vocês vai clicar, vai aparecer vários botõezinhos lá. Então, vocês cliquem para baixar o e-book, vocês vão ter acesso à nossa landing page, que a gente preparou com todo carinho, que vai ter explicação sobre o que tem em cada sessão, em cada capítulo. Vocês vão poder baixar isso e eu espero que vocês deem feedback para a gente, né? Para quem quer mesmo publicar, que está interessado. Tem gente que está assistindo todas as nossas lives desde o início. Então, dá uma olhada, dá um feedback para a gente, fala o que vocês acharem. Indica para os amigos, para eles baixarem também. E é isso. Quer falar alguma coisa, Marina? Para quem for baixar e já começar a ler e a usar, deem sugestões também de como a gente pode deixar o e-book mais acessível, né? Mais rico para vocês, com coisas que vocês gostariam de saber, para a gente incluir numa nova edição, num novo e-book ou em mais lives.
Isso, com certeza. É a nossa primeira edição e a gente tentou usar uma linguagem que fosse uma linguagem acessível, né? A gente lê textos acadêmicos o tempo todo sem parar. Então, apesar de falar sobre textos acadêmicos, a gente quis deixar numa linguagem mais leve, mais confortável, para ser um momento de estudo que seja prazeroso também, para vocês começarem aí a andar nessa jornada da vida acadêmica, da carreira acadêmica, da construção da carreira acadêmica. Então, deem feedback pra gente, a gente quer fazer outros vídeos a respeito, publicar mais no nosso YouTube, aqui no nosso IGTV. Então, a gente espera mesmo, agradece quem participou das nossas lives desde o início. E a gente espera o feedback de vocês, tá bom? Se vocês tiverem algum problema no momento de baixar, entre em contato com a gente que a gente resolve. Certo? Mais alguma coisa, Marina? Não, só isso. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.